Graça e paz. Hoje é dia 8 de janeiro e no nosso devocional de hoje vamos ler em Romanos capítulo 2, no verso 24, que diz assim: Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha, hoje o nosso devocional, a palavra um pouco pesada, um pouco dura, mas como a gente está dando continuidade aqui na Epístola aos Romanos, não tem como pular este versículo que nós acabamos de ler. O que está acontecendo hoje nas igrejas? O que está acontecendo com o Evangelho? Você já deve ter percebido a quantidade de igrejas que nós temos que se dizem cristãs e que se dizem evangélicas. E em cada uma delas, se você for olhar, tem um rito diferente, tem ali uma maneira de louvar diferente, uma liturgia diferente. Tudo bem, isso não é o problema. Não existe uma regra que a liturgia tal, o ritual tal, o jeito de louvar tal é o correto. Não existe isso. Mas existe o verdadeiro evangelho. Então tudo tem que estar dentro do verdadeiro evangelho. E o que está acontecendo é que nas igrejas, na maioria delas, o evangelho, o nome de Deus está sendo blasfemado. O que isso quer dizer? Está sendo difamado, está sendo tratado com desrespeito. As pessoas, as igrejas, criam doutrinas, criam regras conforme as suas próprias vontades. E existe cada doutrina, cada regra que assusta. E as pessoas olhando, muitas vezes os ateus, as pessoas que até acreditam em Deus, mas ainda não foram chamados a seguir a Cristo, elas ficam receosas de frequentar uma igreja. Quando ela olha, ela fala: é isso que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ter que ser desse jeito? Então, essa liturgia, esse procedimento afasta as pessoas da igreja. O nome de Deus, o evangelho está sendo difamado. Será que o evangelho está em jogo? Será que corremos o risco de se acabar, ninguém mais querer ir para a igreja? Ou ninguém mais querer saber de Deus? Ou do Senhor Jesus? Não, isso não vai acontecer, porque embora tudo isso aconteça, mesmo com perseguições, inclusive, não sei se você sabia, o grupo mais perseguido no mundo são os cristãos. E ainda assim, Deus continua fazendo prosperar a sua obra. Aqueles que são de Deus, aqueles que hão de se salvar, Deus vai alcançá-los de qualquer maneira. Mas embora o evangelho não esteja em jogo, muita gente deixa de querer ouvir falar de Jesus Cristo por conta do meu procedimento e do seu procedimento. Quando eu falo meu e o seu, eu estou querendo falar do procedimento de muitos cristãos que nós temos hoje em dia. Então, é preciso tomar cuidado. O verdadeiro evangelho é aquele que transforma vidas, é aquele que faz as pessoas mudarem. É o que nós chamamos de metanoia, fazer com que as pessoas tenham uma nova vida com Cristo, diferente daquilo que elas viviam no mundo. Mas, apesar de haver muitas igrejas que disturbam o evangelho, que difamam a palavra de Deus, que fazem com que Deus seja tratado com desrespeito, ainda existem lugares que é possível você adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu te aconselho a procurar uma igreja evangélica, não a igreja evangélica mais próxima da sua casa, mas a igreja evangélica mais próxima da sua Bíblia. Sirva a Deus com alegria, não pense que as coisas de Deus são essa bagunça que às vezes nós vemos na internet. Mas Deus ainda preserva um remanescente que Ele há de salvar. No meio de toda essa bagunça, entre tantos que parecem ser chamados, haverá poucos que serão escolhidos. O remanescente de Deus, o Israel de Deus, será preservado. E eu quero que você faça parte deste pequeno grupo e que você seja abençoado em nome de Jesus.